Bom dia, boa tarde, boa noite e a paz do eterno Rei Jesus. Quando eu falo rei, ele é rei, ele é acima de tudo. E esse nós devemos honrá-lo, respeitar, obedecer, sacrificar, falar notoriamente desse grande homem que manda e desmanda, e que faz e desfaz, que criou um grande céu, uma grande terra e nos formou alma viventes. Pois bem, todos os amigos das redes sociais, sou irmão em Cristo, radialista, apresentador, cantor, compositor, músico, instrumentista. É muita coisa, viu? Tá recheado. Pois bem, eu sou Marcos André Vitória 1. Desde se você gostar desse simples live aqui, gente, vai lá no meu canal, gente, não se esqueça de mim. Antes de tudo, quero mandar um abraço especial para todos os meus amigos da Guarda Patrimoniais, e todas aquelas pessoas que eu amo muito, e meus amigos, minhas amigas, meus colegas, minhas colegas lá também da Universidade Federal, e também para o meu querido Edilson Rodrigues, que está aí ligadinho agora nesse momento. A paz do Senhor Jesus, Edilson Rodrigues, boa tarde. Eu quero aproveitar especialmente e agradecer a Deus pela vida desse grande homem aí, né, que está no Ceará. Ele fala do Ceará, né, Deus? Ele está no Ceará, automaticamente ouvindo aqui agora essa minha simples live, a live que vai tocar no teu coração. Pois bem, gente, todo mundo sabe que nós temos uma perspectiva de vida, nós temos sempre uma esperança, sabe? Uma esperança de conseguir, de conquistar algo que venha muitas vezes enfatizar na nossa vida através de tudo aquilo que nós almejamos. Por quê? Porque sonhar não é pecado. Sonhar não é pecado. A de sonhar, buscar, pedir a Deus tudo aquilo que a gente mais almeja. Por quê? Porque todo homem tem um plano, todo homem tem um anseio, todo homem tem um desejo, todo homem tem uma vontade. Quando eu falo homem, eu falo homem e mulher. Pois bem, então eu quero estar nessa minha fala de uma forma caledônica para que as pessoas possam entender que ninguém pode impedir um sonho de ninguém, sabe? Existem pessoas que preparam tudo para um futuro, preparam tudo para uma vida, e muitas vezes, no final da história, ele torna-se um perdedor. É assim, Edilson Rodrigues. Há outros que são mais que vencedor. Mas eu quero dizer aqui, com toda a propriedade, que todo homem tem um sonho, todo homem tem um desejo, todo homem tem uma vontade. Então, muitas vezes, depende da gente. Eu estou aqui em minha residência aqui hoje, né? Então, muitas vezes, dependemos da nossa habilidade, dependemos da nossa comunhão, dependemos dos nossos anseios, dos nossos desejos, da nossa vontade. Eu paro para pensar que hoje muitos homens e mulheres, ele busca os seus anseios por alguma coisa que muitas vezes não dá a verdadeira, vamos dizer, segurança. Sabe, você tem aquele desejo, aquela vontade de conquistar aquilo que está tão difícil. Mas quando o homem se coloca na posição, Edilson, se coloca na posição daquilo que ele mais anseia, busca e deseja, e quando ele começa a falar com o rei chamado Jesus, automaticamente algo começa a mudar os seus anseios, o modo de entender, o modo de compreender, o modo de agir, o modo de trabalhar. Por quê? Porque nós viemos com um objetivo na terra. E o nosso maior objetivo, o homem só pode ser destacado e consegue conseguir o seu status, consegue os seus objetivos, quando ele chama alguém que é muito especialista e que sabe que pode fazer aquilo quando, conforme está na vontade do coração do homem, esteja também na vontade do coração de Deus. Há pessoas que muitas vezes, quando perdem algo na vida, não aceita, reclama, murmura, humilha, pisa, maltrata, xinga, arenga, briga, discute, fala palavrão, diz coisas que não era assim, mas eu fiz tanta vez e não deu certo. Gente, a palavra de Deus nos diz que tudo para tudo tem um tempo. Então o tempo de Deus é o nosso tempo. Então muitas vezes nós queremos abraçar o tempo fora do tempo, você está entendendo? Mas Deus, ele deixou bem claro que para tudo tem um tempo. Muitas vezes a nossa vontade não é a vontade de Deus. E muitas vezes a vontade de Deus lá, algo, não é a nossa vontade. Aí como assim, Marco André? Porque se tudo que eu almejasse no meu coração e desejasse, dissesse eu quero, e Deus me desse, lá na frente eu ia mudar. Então para isso, para muitas pessoas, homens e mulheres, Deus, desculpa gente, que eu ainda estou um pouco gripado. Para muita gente, a gente ainda se encontra numa situação muitas vezes, sabe, perdido no tempo, pelo fato de algo que a gente queria conquistar, queria conseguir, e automaticamente nós não conseguimos. Mas nós sabemos que tudo está na vontade de Deus. Nós observamos que havia uma mulher, né, uma mulher por nome de Ana.
Essa história é muito conhecida na Bíblia Sagrada. E a Bíblia ela nos ensina que naquele momento, Ana, ela era casada com Eucana. Eucana, todo mundo sabe da história de Eucana. Eucana era um homem prostituto. Eucana era um homem que tinha muitas mulheres. Eucana era um homem que ele não se saciava de mulheres. Mas o coração de Ana era diferente. Ana era voltado para Deus. Porém, Ana era uma mulher que tinha a madre cerrada. Porém, Ana, ela almejava algo em seu coração, mas não era o tempo de Deus na vida de Ana. Porém, na vida de Ana, Ana almejava algo. Mas ali Eucana, muitas vezes passava, com as meninas e não honrava, não amava, não respeitava Ana. Porém, só um segundo, gente. Desculpa, telespectadores, que eu ainda estou meio gripado. Eucana, ele não honrava, não amava, não respeitava. Mas Ana tinha uma petição no seu coração. Aonde eu quero chegar? Eu quero fazer somente uma suposição. Há quantas Ana na terra que almeja ter um filho e não consegue ter um filho? Há quantos Eucana que muitas vezes machuca Ana? Quantos Eucana que maltrata Ana? Quantos Eucana que fere Ana? Quantos Eucana que humilha? Quantos Eucana que despreza, que bate, que tira todos os seus direitos? Mas há um Deus chamado Deus de Abraão. Há um Deus de Isaac, há um Deus de Jacó. Há um Deus que nos comanda aqui na terra. Há um Deus que nos auxilia de maneira especial. E porém, para a gente entender o mistério de Deus para com a gente, a Bíblia diz que Ana certo dia estava orando, estava budejando para com Deus. E as mulheres que passavam com Eucana diziam: Eucana, ela agora endoidou, ela agora está louca. E ali ela só pediu algo a Deus. E certa feita, meu querido, Ana continuou orando. E aconteceu na vida de Ana um grande milagre. Ana foi alcançada pelo milagre e pela vontade de Deus. A sua madre foi voltada ao normal. A Bíblia relata que Ana teve 7 filhos. Foi assim? Alguém me corrija se eu estiver errado. Porém, muitas vezes você tem um desejo de ter um carro. Aí eu quero, Marco André, comprar um carro para mim, mas o carro tem que ser assim. E Deus não está naquele sonho. Deus não está naquele plano. Deus não está naquele projeto. Deus não está arquitetando aquilo, porque Deus sabe que lá na frente algo vai acontecer com ele. Marco André, eu estou querendo comprar uma moto incrementada. Deus não está dando permissão de comprar aquela moto, porque Deus sabe quem vai acontecer com ele lá na frente. Mas aquela pessoa insiste, persiste e compra aquela moto. E quando compra aquela moto, algo lá na frente acontece. Quando compra aquele carro, lá na frente acontece. Quando algo está para acontecer na sua vida, Deus lá na frente, Deus não, meu filho, ele não vai lá na frente não, Deus vai e te avisa antes, ou por sonho, ou mensagem, ou revelação. E muitas vezes nós ficamos sem entender a palavra e o mistério de Deus. Muitas vezes, se você está dando uma mensagem, aquela mensagem está sendo muito enfática, e muitas pessoas estão recebendo, dando glória, ali, aquela coisa gostosa, é um Pentecoste. E tem momento que você está dando uma palavra que ninguém dá uma glória, ninguém dá um aleluia, você não vê um mover, você só vê um silêncio, e você depois diz para você mesmo: será que eu estou em pecado? Será que eu estou falhando com Deus? Será que eu estou mentindo com Deus? Amados irmãos em Cristo, meus telespectadores, meu seguidor do canal interativo de Marcos André Vitória 1, eu quero dizer uma coisa a você. Se a palavra diz lá em Jeremias que para tu tem um tempo determinado, então tudo na tua vida só acontece no tempo de Deus. Não adianta tu correr: Marco André, mas eu lutei tanto por aquela mulher, pelo amor dela, pelo amor daquele homem, mas nada aconteceu porque Deus não estava no negócio. Tu está entendendo? Quando Deus quer abençoar, Ele abençoa, meu filho. Porque quando Deus abençoa, porque Deus sabe que aquilo já deu certo. Então sai daqui com essa resposta hoje, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. O algo que tu pede a Deus, se tiver no centro da vontade de Deus, deu certo. E se Deus não te respondeu, então não está certo. Então se algo tu conseguir, esse seu maior sonho realizar a uma tonalidade verdadeira, é porque Deus está no negócio. E quando algo não acontece na nossa vida, diz Rodrigo, é porque algo não está no negócio. Está entendendo? Então é necessário que muitas vezes você esteja ali pregando a palavra, louvando a palavra, certo? Deixa que o tempo se carregue. E quem carrega o tempo é Deus. E eu creio, meu irmão, meu amado, meu irmão Edilson Rodrigues, pastor, presbítero, pastor, Deus, Ele vai te surpreender. Ele vai te surpreender de maneira
que você vai entender, Fernando Antônio. A verdade, muitas vezes, na nossa vida é tão caótica que muitas vezes nós não entendemos por que alguma coisa, muitas vezes, acontece no nosso viver. Então, por que as pessoas só querem muito mais ser o centro das atenções? As pessoas muito mais só querem ser o apresentador, só quer ser o amostrador, só quer ser o radialista. Não, gente. Pode observar que hoje em dia está acontecendo uma coisa nas redes sociais. Eu, Marco André, eu falo do amor de Cristo aqui no Facebook, no Instagram, no Telegram e no Twitter e no YouTube. Eu tenho vídeos, eu tenho louvores, eu tenho shots, eu tenho muitas coisas engraçadas. Eu até convido vocês para ir lá, dar uma olhadinha. E alguém uma vez perguntou para mim: Marco André, tu deixaste de ser crente? Não. Eu não deixei de ser servo, não. Eu sou cristão. Então, eu sou um cristão que eu gosto das coisas pela certa. Ah, mas porque eu olhei o teu shot, e teu shot é brincalhão, é bem extravagante, tu fala algumas coisas, tal, aquela coisa, de qual é o problema? Onde está o pecado aí? Pecado é você acusar alguém, e justamente pecado é você mentir, pecado é você trair, pecado é você negar, pecado é você matar, é você roubar, pecado é você ser alheio, sabe, querer o reino para você. Filho, filha, nós precisamos de Cristo. Queira que não queira você que está afastado, desviado, desmantelado aí, você precisa urgentemente de 24 horas de Jesus. Quantos vai descer a sepultura por rebeldia? E quantos vai descer por rebeldia? Quantos estão perdendo a essência? E você vê que hoje muitos ministérios, infelizmente, estão perdendo a essência do amor. Sabe por quê? Porque hoje você só vale o que você tem. Entendeu, gente? Só vale o que tem. Então, assim, eu tenho uma coisa comigo. Eu falei aqui sobre as redes sociais. Hoje em dia estão substituindo a pregação, né? Só prega uma palavra se tiver a rede social ligada, não é assim? Quem concorda comigo, dá um like aí. Outro só prega o evangelho se tiver aí um canal aberto. Outro agora, para pregar num púlpito, não prega mais com a Bíblia. Agora é com... Como é que chama, Mariane? Com o tablet. Bota um tablet no altar e prega com... Isso aí eu vou trazer uma mensagem sobre preparar a mensagem. Hoje não prega mais com a Bíblia. A Bíblia está sendo recanteada. Hoje prega com tablet. Hoje a casa do Senhor está ficando uma casa teatral, certo? Se ele não tiver uma mímica, alguma coisa, algo não acontece. Então você vê que hoje, na época de hoje, no século vindouro, a essência da casa do Senhor estão saindo pelas culatras, meu irmão. Hoje em dia o evangelho está sendo mudado, a palavra está sendo mudada, a ministração da mensagem hoje está sendo mudada. Olhe direitinho, você que está aí, você serve a Deus. Alguém me marcou, é verdade, gente, porque eu posso fazer qualquer coisa, mas a palavra de Deus tem que ser prioridade na minha vida. Aqui eu gosto de ler de Gênesis e Apocalipse. No capítulo 1 de Gênesis, primeiro criou Deus os céus e a terra, e era porém sem forma e vazia. Mas lá no fim do livro de Apocalipse, capítulo da Revelação, capítulo 23, 19 diz: e eis que eu vi sem demora, guarda bem o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa, meu filho. Coroa, muitos já perderam. A essência já saiu. A graça não existe. O amor, misericórdia, o temor está tão distante. Aí fala de Jesus. Como é Edilson Rodrigues? A gente pode falar, se muitas vezes nós não estamos vivendo aquilo que a Bíblia ensina. Ser tolerante, pacífico, amoroso, piedoso, misericórdia, falar verdadeiramente, genuinamente, Fernando, da gloriosa palavra que edifica a vida de um mais vil pecador. Por que hoje muitos estão desviando? Por que muitos estão se afastando? Porque muitos estão deixando a essência. Porque há irmãos matando irmão na fé. Irmãos, se você tem um carro maravilhoso, tem um trabalho, você vale muita coisa. Se você não tem nada, você não vale nada. Isso é realidade. Só não vê quem não quer. Não é verdade? Eita, chegou uma... Aí pronto, quando eu cheguei à igreja com o meu carro novo, chegou o Levita, o pregador, Marcos André. Até a voz mudou. Chegou o Marcos André, veio o carro do homem. Olha o carro do varão aí, o varão. Olha o sapato do varão, meu irmão, olha a calça. Olha o terno do varão. Olha a esposa dele. Olha a dona André, como ele tá bem. Olha a menina dele. Mas quando eu chego rateado, desmantelado, sabe, a pé de busão, misericórdia, quem foi chegou aí? Conhece ele não. A velho tem os que conhecem, os que te conhecem, os que não te conhecem. Por isso que a palavra de Deus diz assim, que nós pisamos em quê? Em cobra, largado, escorpiões. Não dá para ser picado,
tem muita cobra, tem muito lagarto, tem muitos escorpiões. Hoje está sendo também um jogo de moda. A pessoa separou da esposa, passou 15, 20, 30 anos no amor, acabou. Separou, né? Aí amanhã arruma outra, se mistura toda, de mantela toda, casa. É assim? Tá assim hoje em dia, né? Então, são muitas coisas que estão acontecendo. Aí eu pergunto a você, onde é que está essa essência? A essência da casa do Senhor. Aonde? Há também adorador de homens e adorador de mulher, viu, gente? Há muitas mulheres aí, mulheres e homens adorando mulher na igreja. Adorando homem. Olha que coisa linda de papai. Olha só. Não, menino. O meu negócio é adorar Jesus de verdade em espírito. Porque foi Ele que me deu a liberdade. Foi Ele que me deu a essência da sua vida. Ele me deu o perfume suave. Ele mudou categoricamente a minha família. Toda a minha família hoje estou, graças a Deus, firme na rocha. E nós somos do tempo antigo. É, gente, eu sou o mais novo da família, né? Mas eu não nego a essência, a majestade, a soberania de Jesus. Porque diz a palavra de Deus que aquele que vinha a Ele, de maneira nenhuma lançará fora. Agora tem muitas pessoas que estão lançando irmão fora da casa do Senhor. E outra coisa para aumentar a fé de vocês, viu, gente? A igreja, o tempo hoje está tempo moderno. Ar-condicionado, som de primeira qualidade, todo alcatifado. É assim mesmo que está acontecendo. A igreja hoje, Fernando e Edilson, não é mais aquela igreja humilde, de capera, sabe, de palha, de barro, aquele banco durinho que você sentia a dor no joelho, a dor na mente, a essência, a glória de Deus, a presença marcante. Hoje em dia, me mostra onde é que tu está sentindo mais essa essência aí. Me diz onde é que tu sente a presença hoje. Hoje é um falatório, o povo entra na igreja com celular, é uma ligação que incomoda. Você vai estar orando de joelho, alguém bate em você, sabe? Ou faça o banco. Outro agora vai para a igreja de oração de blusão. Sabe por quê? Porque lá tem ar-condicionado. Então você está um canto lá e lá eu vou relaxar. A casa do Senhor agora é relaxamento. Não é mais oração, não é relaxamento. Onde a gente relaxa, fica à vontade. Eu fui para um ciclo de oração que eu disse, misericórdia. Aí eu vou dormir. Aí eu dormi. E eu não vi nem o começo, nem o fim. É a verdade que é essa. Eu contei a dedo. Aí fala de amor, porque Jesus faz. Jesus só faz, meu filho, onde há santidade. Jesus só opera milagre onde tem convenção. Jesus só batiza quem crê mesmo. Porque os nem batismos mais existe na igreja. Tem não, meu filho. E quando tem um gato pingado, sabe gato pingado? É realidade. Por isso que hoje a essência da casa do Senhor, olha, sai pela escolatra. É verdade, irmãos. Eu sou criado naquela Assembleia de Deus há muitos anos atrás, a Assembleia de Fundão, aonde a irmã Luzia, se me faz a memória, ela estava lá, uma pretinha, uma irmã bem pretinha da cor. Ela dizia, hoje Jesus falou que vai batizar muita gente. E aí a gente estava lá atrás no banco, daqui a pouco a gente começava a falar em mistério, sentir alegria, a presença marcante, o coração nós suava de presença, a presença marcante de Deus. Existia muito amor. Hoje em dia, meu filho, alguém olha para tu olhar quadrado e diz, quem é esse homem aí? Quem é essa mulher? Nós temos que vigiar. Mateus 28, vigiar e orar para que a gente não entre em tentações, sabendo que a carne é fraca, mas o espírito é forte. Então, meu filho, há muita coisa errada fora do lugar, mas Deus vai fazer uma lavagem. Você vai ver. Deus vai fazer um abalo como nunca aconteceu dentro das igrejas. Vai ter que ter um grande abalo. Porque meu Deus não é boneco não, meu filho. Meu Deus é bem vivo. Amém, Edilson? Amém, Fernando? Deus é fiel em todo momento. Porque Fernando é humilde, Fernando é um levita. Não, ele não. Aí chega um tal de outro cantor de nome, mas não falar o nome, né, irmão? Sabe como é que é, né? Aí honram. Aí dá oportunidade. Aí chegou fulano, bota a eminência. Chegou o irmão pobrezinho, bota lá no final do anco. Mas que Deus abençoe. Que Deus abençoe a cada um de nós. E que a gente possa entender sempre o mistério de Deus. Então você, meu irmão, você, minha irmã, você, meu amigo, você, minha amiga, você que está aí, você mesmo está vendo as coisas, você mesmo sabe disso. Dê um like, se você estiver gostando desse live, dê um like aí, você mesmo sabe disso. Porque aí eu sei que a essência mudou. Aqui na minha casa a gente tem uma doutrina. Eu e minha esposa, quando vamos almoçar, nós oramos. Jantar, oramos. Tomar café, orando. Vai dormir, a gente faz oração.
Aqui nós fazemos base, eu faço a base, né? E aqui a mais nova, quando a gente vai dormir, ela para ir orar, painho. Né, Mariane? Uhum. Ela tá ali, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ela ali, ó. Olha ela ali, ó. Dá tchau, Mariane. Oi, tchau. Pai do Senhor. Pai do Senhor. Então, tá aqui, ó, meu bebezinho aqui, meu bebezinho. Então, né, linda, meu bebezinho? Ela tá aqui com o papai dela aqui, ó. Então aqui nós temos uma doutrina. Nós vamos muito pelo pé da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos ensina nos dias atuais. Como se comportar, como ter caráter, como ter comportamento, como viver como cristão de verdade. Eu nunca vi cristão andar por... hoje a gente vê muito jovem aí, vem batendo. Que negócio é esse, irmão? Vem batendo. E é uma conversação, uma amor. É uma coisa, eu fico indignado com essa situação. Na minha vida, minha família, eu aprendi uma coisa que Deus eu guardo. A sã doutrina da Assembleia de Deus. Na época do pastor Zé Leôncio, Zé Almeida, José Amaro, eita saudade, passou lá Martins, eita Deus, passou Adriano, meu Deus da glória, passou Severino, eita, homens de Deus, homens que tinham amor no coração, homem que abraçava, visitava, na EBD, o pastor da Martins, ele cumprimentava todos os jovens, dava um cheiro no coração, na cabeça. Pastor Zé Leôncio vinha, saudava todos os irmãos. Irmão, eu fui criado nessa época, na Assembleia de Deus, sã doutrina em Fundão. Na época, o pastor Zé Amaro, nosso pastor vice-presidente, pastor Zé Almeida, nosso pastor presidente, pastor José Leôncio da Silva. Quem mais? Pastor Ademir, que partiu para a glória. Pastor, meu tio também, que era pastor Luizinho, que é Luiz Gonzaga. Pastor Antônio Firmino. Pastor Zé Ambrósio. Tem muitos homens de Deus que estão na glória. Hoje, as coisas mudou, meu filho. Hoje você quer falar algo com alguém, quer ir lá, você não fala, você não é atendido. Eu tentei falar lá com o pastor. Fui marcar uma audiência para conversar com ele algo aí. Meu filho, nem no portão eu entrei. E eu, membro do corpo de Cristo, fazendo parte da Sã Assembleia de Deus. Foi eu, minha esposa e minha filha. A gente fez um álbum da gente de viagem. Meu filho, nem no portão eu entrei. Estou aqui para a rede social e ver que isso é uma realidade, irmãos. Aí alguém pergunta, mas quando tu tá revoltado? Eu tô não. Sabe por que eu não tô revoltado? Porque eu sei que eu sirvo. Entendeu? Eu sei para quem eu sirvo. Eu sei a quem eu venho aqui, minha filha. Bota aqui, minha filha. Eu sei quem eu sirvo. Por isso que hoje, eu e minha casa servimos ao Senhor. Aqui eu e minhas filhas, a Mariana Vitória, a Thelma Priscila e a Samanta. Nós e a minha esposa Andréia. A família Rodrigues é uma família muito grande. Nós temos aqui uma doutrina. A doutrina da gente aqui é a doutrina do amor, a doutrina do carisma, a doutrina do respeito. Nós vivemos no nosso lar. Trabalho, faculdade e direito, isso aí, estou me organizando, entendeu, gente? Mas eu não mudei, eu quero sempre tratar todo mundo igual, faço o que eu gosto, eu estou aqui, ó, tenho vários canais nas redes sociais, falo aqui no Evangelho de Jesus, aqui no Facebook, eu falo no Instagram, eu falo no YouTube, eu falo nos 2 Faces, então aqui eu cumprimento meus irmãos, meus amigos, meus colegas, respeito a cada um, sou respeitado, e sempre disse, o melhor remédio ainda é Jesus. Então, fique para vocês essa aplicação, essa simples mensagem, essa base, esse conteúdo, para que a gente possa despertar e entender, né, Antônio Santos? Boa tarde, querido. Que a gente possa viver uma vida voltada para o Evangelho de Cristo, não voltada, amém, meu amado querido Antônio Santos? Não voltada para o homem, mas voltada para Deus. Por quê? Porque hoje a palavra de Deus, Antônio, Fernando, né, Dilson, está sendo voltada para o homem. Hoje o Evangelho, né, está sendo transformado em negócio. Hoje o Evangelho está transformando em Evangelho. O Evangelho hoje não é mais o mesmo, certo? Hoje a gente vê coisas que eu não queria ver, eu estou vendo. Eu fico olhando, meu Deus, tem misericórdia. Irmãos. Então eu digo, eu cheguei em uma certa igreja, eu estava lá na igreja, irmão. E aí o irmão lá, não vou dizer quem foi, é muito conhecido, em vez de ele botar a Bíblia, ele estava pregando com um tablet, irmão. Um tablet. Eu disse, cadê a Bíblia do irmão? Peraí, a palavra de Deus está sendo o quê? Amém, Antônio Santos.
Sou Antônio Martins Santos. Oh, glória! Seja bem-vindo, isso é verdade. Então a palavra hoje, missionária. Hoje, os irmãos estão trocando a Bíblia por tablet. E agora tá uma moda agora de cotoquinha, cocotinha. É uns blazers, é uns ternos sob medida. É bem colado no homem. Os cabelos UV ou degradê. Já viu o cristão, homem de Deus, mulher de Deus, tá com modelo na cabeça? Tá com roupa justa? Por isso que tá esse escândalo hoje aí nessa igreja. Por isso. Mas a minha casa ainda tem doutrina. E a doutrina é a palavra de Deus. É por isso que a minha casa ainda tem doutrina. Tem honra, tem orvalho, tem unção, tem alegria, tem prazer, tem amor, tem respeito, tem característica, tem virtude. Porque a palavra de Deus, ela nos ensina, nos dias atuais, como viver o verdadeiro evangelho, como o evangelho é. Não mudar o evangelho, não mudar, faz de conta, não mudar até os louvores hoje estão sendo mudados. Os louvores que eu gostava muito de cantar era plena paz e santo gozo, tenho em ti, ó meu Jesus. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem união. Aqueles disseram, são vários louvores que a harpa cristã tem e hoje não são mais cantados. Hoje estão sendo enterrados os louvores. Por isso eu estou dizendo que na minha casa, eu, minha esposa e minhas filhas, temos doutrina. Eu aprendi a sã doutrina nas Assembleias de Deus, lá em Fundão, quando era na época do pastor Zé Leôncio, pastor Zé Almeida, que era o vice-presidente, pastor Zé Leôncio, que era o pastor-presidente, pastor Almeida, vários pastores, homens de Deus que estão na glória. Né? Meu tio, que tu vê um grande pastor, um grande líder. E hoje a gente vê a mudança no evangelho. Então o evangelho hoje virou negócio, gente. Para muitos hoje é negócio. Hoje é negócio lucrativo. E para outros é loucura. E para a gente é bênção de Deus. Então se a Bíblia nos diz no livro dos Salmos 23 que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, acabou. Ele é o meu, é o da minha esposa, da minha filha, é o teu pastor. Né? Aí diz assim, ó, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me verde pasto, me guia mansamente pelas águas tranquilas, refrigera minha alma pela vereda de tua justiça. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo e o teu cajado me consola. Né? Então assim, irmãos, por que eu vou mudar o texto bíblico? Por que eu vou mudar o conceito bíblico? Por que eu vou mudar a história da palavra de Deus? Né? Os enigmas das coisas boas, o que Deus tem feito nos tocando o dia. Pare e pense. Não mude a história, continue e não mude a forma de adorar. Adore Deus em primeiro lugar e não seja conceito de homens, mas seja conceito de Deus. E com certeza, meu filho, minha filha, meu amigo, minha amiga, a tua vida será uma vida próspera e abençoada. Fica na bênção, fica na paz. Se você gostou, vai no meu like aí, dá um like lá, vai lá no YouTube, escreve lá Marcos André São Vitória 1, ativa o sininho da notificação, dá aquele joinha com responsabilidade, cola, copia e manda para alguém, tá bom? E no Instagram é Marcos André São Vitória. E aqui no Facebook 1 e Facebook 2 é Marcos André São Vitória 1 e Marcos André São Vitória 2. E aqui ao vivo sou eu, gente, Marcos André São Vitória 1. E se vocês também gostarem, vai lá também, lá no meu short, tem muita momento de humor, vocês vão gostar. Lembra-te, Jesus te ama e eu também. Shalom Danai, a paz do Senhor.